surge no céu como um facho de fogo, guardiã do ouro, senhora do chão. Protege as jazidas do ganancioso jogo, mistério e brilho em nossa tradição, a chama viva do sertão. A Mãe de Ouro é apenas a ponta do iceberg de um Brasil que a ciência ainda não consegue explicar. A ciência diz que gases de pântanos que flutuam e que o plasma atmosférico dura segundos. Mas como a física explica uma luz que persegue carros por quilômetros, que para no ar como se observasse, e que silencia a natureza ao seu redor, a Mãe de Ouro não obedece às leis, ela obedece a uma vontade. Ela não pisca como um avião. Ela não faz o estrondo de um trovão. E, definitivamente, ela não se move como algo comum. Ela flutua, para no ar como se estivesse observando algo lá embaixo, e então, desaparece tão rápido quanto surgiu. Para os antigos, essa luz é um guia, um sinal de onde o ouro mais puro está escondido nas entranhas da terra. Mas para quem conhece as histórias de quem nunca voltou, seguir esse brilho é a pior decisão que alguém pode tomar. Porque a Mãe de Ouro não é apenas um tesouro. Ela é uma guardiã. E hoje, vamos mergulhar no mistério de uma das lendas mais perturbadoras e reais do nosso folclore. As testemunhas oculares descrevem a Mãe de Ouro como uma esfera de fogo vibrante. Mas não é um fogo que queima-mata. É uma luz que parece ter consciência. Relatos de cidades como Iporanga e as regiões da Chapada dos Veadeiros narram que ela não chega de algum lugar, ela parece nascer no ar, materializando-se diante dos olhos de quem tem o azar, ou a sorte, de estar no lugar errado. Imagine o cenário, o silêncio absoluto da madrugada no cerrado ou na mata fechada. De repente, uma luz do tamanho de uma bola de basquete surge a poucos metros do chão. Ela se move com intenção. Em alguns casos, ela acompanha caminhoneiros em estradas desertas por quilômetros, mantendo sempre a mesma distância, como se estivesse escoltando o veículo. Em outros, ela desce sobre morros específicos e mergulha na terra sem causar impacto, sem deixar buracos e sem emitir um único ruído. O que mais assusta os relatos não é a luz em si, mas o que acontece ao redor dela. Quando a Mãe de Ouro aparece, a natureza silencia. Os animais param de fazer barulho, o vento cessa. É como se o tempo e o espaço fossem suspensos por uma presença que a nossa lógica ainda não consegue catalogar. Para entender por que essa lenda é tão forte, precisamos voltar ao século XVIII, o auge da mineração no Brasil. Naquela época, o ouro não era apenas uma moeda. Era uma febre que levava homens à loucura. Famílias eram abandonadas. Parcerias eram desfeitas com sangue e escravizados eram levados ao limite da exaustão em galerias escuras e instáveis. Foi nesse ambiente de ganância extrema que os primeiros relatos da Mãe de Ouro ganharam força. Dizia-se que ela era uma entidade que protegia as jazidas de quem não tinha corpo limpo ou intenções puras. Mineradores juravam que, ao verem a luz indicar um local, eles encontravam veios de ouro maciço. Mas havia um preço. O ouro da mãe vinha com uma maldição. Quem o extraía sem respeito à terra, acabava perdendo a vida em desabamentos ou desaparecendo misteriosamente nas matas. Ela se tornou o símbolo da justiça da terra. Uma força que dá a riqueza, mas que também cobra a alma de quem se deixa levar pela obsessão. Até hoje, em cidades históricas mineiras, ainda se ouve que as maiores pepitas nunca foram encontradas porque a mãe as mudou de lugar. Claro, a ciência não ignora esses fenômenos. Existem tentativas de explicar a Mãe de Ouro através da geologia e da física. A explicação mais comum é o fogo-fato. Quando matéria orgânica entra em decomposição em pântanos ou solos ricos em fósforo, gases como metano podem entrar em combustão espontânea, criando pequenas chamas azuladas ou amareladas que flutuam por alguns segundos. Outra teoria interessante envolve os relâmpagos esféricos. Fenômenos raros onde descargas elétricas formam bolas de plasma que flutuam erraticamente durante tempestades. Há também o piezomagnetismo. Em regiões com muito quartzo e cristais, a pressão das placas tectônicas pode gerar campos eletromagnéticos que iluminam o ar. Mas aqui é onde a ciência esbarra no impossível. Nenhuma dessas teorias explica o comportamento inteligente. Gases não acompanham carros por quilômetros. Relâmpagos esféricos duram apenas alguns segundos, enquanto os relatos da Mãe de Ouro falam de observações que duram minutos ou até horas. E, acima de tudo, o fogo-fato não escolhe pessoas. Como explicar relatos de séculos diferentes que descrevem o mesmo padrão de movimento e interação? Existe uma face dessa história que raramente é contada nos livros de escola. Em certas regiões, a Mãe de Ouro deixa de ser uma esfera de luz para assumir uma forma humana. Ela aparece como uma mulher de beleza estonteante, cabelos loiros que brilham como metal e olhos que parecem refletir o próprio sol. Diferente de outras lendas, ela não ataca violentamente. Ela seduz. Ela aparece em encruzilhadas ou na entrada de minas abandonadas e faz um sinal para que o viajante a siga. Aqueles que cedem à curiosidade ou ao desejo são conduzidos para lugares onde o tempo parece passar diferente. Relatos contam de homens que desapareceram por dias e voltaram sem saber onde estavam, com as roupas intactas, mas com o olhar vazio, como se tivessem visto algo que a mente humana não consegue processar. Outros, menos sortudos,
jamais foram encontrados. Seria ela uma manifestação da nossa própria ganância materializada, ou um ser de outra dimensão que utiliza a forma humana para nos testar? A Mãe de Ouro talvez nunca tenha sido sobre o metal precioso em si. Talvez ela seja uma metáfora sobre os limites da curiosidade humana e o peso da nossa ganância. Ela nos lembra que existem forças na natureza, e no vasto território brasileiro, que ainda não estamos prontos para compreender. Seja você um cético que acredita em gases e eletricidade, ou um místico que respeita as guardiãs da Terra, uma coisa é certa: se você estiver em uma estrada isolada, ou no silêncio de uma montanha, e uma luz dourada surgir do nada à sua frente, pense bem antes do seu próximo passo. Você seguiria a luz, ou voltaria para a segurança da escuridão? Se você gosta de explorar os mistérios profundos do nosso Brasil, inscreva-se no canal. Ainda existem muitas histórias escondidas sob a terra que precisam ser contadas. Até a próxima!